pessoal, estamos aí mais uma série Cavando Mais Fundo e hoje eu quero falar com você a respeito do Salmo de número 23. É muito lindo esse salmo, eu tive uma experiência muito forte pessoal com ele, porém eu quero dividir com você algo de entendimento ao nosso coração. Nós precisamos entender que às vezes nós fazemos da palavra de Deus maçante, sabe? Às vezes a gente lê, relê, decora, entende tantos textos e por causa disso achamos que não há mais nada a ser extraído daquele lugar. Enquanto na verdade, se permanecemos ligados no Cristo, revelações vão fluir do Senhor para as nossas vidas em momentos oportunos de aprendizado que Deus vai trazer sobre as nossas vidas em todos os textos, pois toda a Bíblia é a revelação de Deus e toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, né? E o Senhor usa isso sobre as nossas vidas e assim precisamos abrir o nosso coração para isso e buscar entender. E eu estava lendo e estudando o Salmo de número 23, o primeiro verso em especial, e esse verso durante muitos anos eu entendi ele errado e eu aprendi ele errado, né? Não que esteja de todo errado, mas ele não na profundidade daquilo que ele diz. Eu olho para o Salmo 23 e eu vejo como ele mostra no entendimento do salmista a respeito da soberania de Deus, da bondade de Deus e do amor de Deus, né? Já começando por esse verso, o entendimento do Salmo 23, ele está ancorado no entendimento correto do versículo primeiro. Todos nós sabemos, e a maioria das traduções que nós temos em português diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há uma tradução ou outra que diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porém, eu já há algum tempo, eu e a minha casa, nós estamos estudando inglês e eu estava olhando a Bíblia em inglês. E eu estava olhando e tentando entender esse verso e justamente usando para estudar, mas Deus ele usa todas as coisas para falar no nosso coração. E em inglês diz assim, ó: The Lord is my shepherd, I shall not want. E eu comecei a olhar para essa frase, a olhar para esse entendimento, e é muito mais do que me faltar coisas, isso não está falando sobre faltar coisas. Um entendimento profundo aqui na Bíblia americana é muito interessante, que seria como: o Senhor é meu pastor e eu não devo querer mais nada. O Senhor é meu pastor e eu não devo querer mais nada. Ou seja, Ele é tudo o que eu preciso. O Senhor é meu pastor. Uma tradução um pouco mais correta para o português, vamos dizer assim, seria: o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Talvez ouvindo isso, assim como eu, quando entrei nesse entendimento, a nossa visão e a nossa mente a respeito desse salmo mude muito. É muito mais profundo, porque eu tendo o Senhor, não importa o que eu passe. Eu tendo o Senhor como meu pastor, eu confio que Ele é soberano, amoroso e bondoso, para me levar a verdes pastos. E independente se for da vontade desse meu pastor e o caminho que eu tiver que andar for o vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque eu tenho Ele. Seja na falta, seja na perda, seja em meio de pandemia, seja em meio de dificuldade, meu coração não vai temer, porque eu tenho o Senhor. E isso vai me ajudar a me manter firme no caminho do Senhor. Não me vender, não me corromper, não trocar o meu propósito nesse entendimento. Eu lembro que uma vez eu estava sentado na mesa com um pastor conversando, e esse pastor me disse algo assim, muito forte, e eu trouxe isso para o meu coração e para a minha vida. Ele disse para mim assim: sabe, Bruno, um homem pode ler a Bíblia inteira e correr o risco de perder a sua salvação. Aí ele falou: porém, se um homem entender e praticar um versículo da Bíblia, e ele citou justamente Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele disse: se esse homem entender e praticar esse versículo, certamente ele encontrará a salvação. E agora quero usar uma fala do nosso pastor aqui em Itajaí, que disse esses dias até num culto. Ele disse: eu já li a Bíblia várias vezes
Então eu venci a sua extensão, porém até hoje eu não consegui alcançar a sua profundidade. Existe uma profundidade bíblica para nós. Existe, nós precisamos cavar os textos, ser bíblicos. Bíblia por Bíblia, estudar, ler, reler, perguntar por texto para entrar nesse entendimento. O Senhor é o teu pastor e você não deve querer mais nada. Volto a falar do Salmo 119, verso 112, onde o salmista diz: eu induzo o meu coração a cumprir a sua vontade. Ou seja, eu não vou olhar para os lados, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para quem é o meu pastor e a quem eu estou servindo. E se eu sirvo a esse Deus vivo, ele é o meu pastor, o bom pastor. Eu nada temerei e eu nada terei falta. Por quê? Porque ele é meu pastor. Então eu não devo querer mais nada a não ser estar com ele, e ele é toda a minha garantia. O Senhor é a garantia do meu coração. O Senhor é a garantia da minha esperança. Ele é a minha esperança viva, que não morreu, ele ressuscitou na cruz do Calvário. Queridos, é tempo de nós entrarmos em Deus para não sermos levados como meninos por qualquer vento de doutrina. Muitas falácias estão aparecendo, mas fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sabe, dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará não é não passar necessidade de coisas. Talvez para que você tenha um aprendizado de Deus, você passe por necessidades. Jó, começa-se o seu livro e termina-se o seu livro, e Deus em nenhum momento explica o motivo que permite o sofrimento na vida de Jó. Porém, através desse sofrimento, Deus se revela a Jó de uma forma tão violenta e poderosa que Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Então não é questão de escassez, saúde ou não saúde. A questão é estar firmado em Deus e confiar em Deus, até mesmo quando Ele não te dá o que você quer. Por quê? Porque se o Senhor é o meu pastor, o meu bom pastor, Ele não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. E se Ele tiver que tirar para que eu possa crescer nele em conhecimento e entendimento, assim Ele vai fazer. Davi confiava e entendia a soberania de Deus. Não é apenas falar da soberania de Deus como alguém chegar em você e dizer, olha, Deus faz o que quer e acabou. Não, é você entender isso. Você entender a grandiosidade de Deus e como é muito melhor aquilo que Deus está fazendo do que aquilo que eu quero. Davi comete um pecado com Betseba, adultério, homicídio, e tem um filho com ela, e essa criança fica doente. Então Davi, quando o filho fica doente, Davi vai diante do Senhor e ora, e jejua, e chora, e não come. Mas quando o seu filho morre, Davi se levanta, toma um banho, passa óleo sobre a sua cabeça, troca suas vestes, assenta-se na mesa e diz, tragam comida, eu estou com fome, eu quero comer. Então ele é indagado pelas pessoas. Enquanto seu filho estava doente, você estava no chão, você chorava, você não comeu, e que é agora, rei? O menino morreu e você não... Como é que faz? E Davi responde, porventura sou eu Deus, que possa acrescentar dias ou trazer de volta. O meu filho jamais virá a mim, porém eu irei a ele. A esperança de Davi estava nas promessas do Senhor, a despeito de um futuro de eternidade. Então ele diz, o menino não vem a mim, mas eu irei a ele. A vontade do Senhor se cumpriu, eu não tenho mais o que fazer. Isso é entender a soberania de Deus, isso é aceitar a soberania de Deus. Entenda. Tenha o Senhor como teu pastor e Ele vai te guiar pelo caminho necessário para que você chegue aos pastos verdejantes. Ele não vai deixar te faltar no caminho. Por quê? Por que não vai faltar nada no caminho? Porque Ele vai estar comigo. E a sua vara e o seu cajado vai me consolar, seja no momento de bonança, seja no momento de escassez. Permaneça firme no Senhor. Ele não vai te faltar. O Senhor não vai te abandonar.
não são coisas que o Senhor quer te dar. O Senhor não te chamou para que você tenha coisas em abundância. O Senhor te chamou para que Ele seja abundante na sua vida. Que em o nome de Jesus você consiga entender nesse tempo, consiga entender a soberania de Deus, você consiga entender a forma com que Deus há de se movimentar. Nós não podemos usar o sofrimento para negar a soberania de Deus. Deus está sob o controle de todas as coisas. Então permaneça nele e ele seja a sua esperança. Independente do que aconteça no caminho. O Senhor não vai te faltar. O Senhor não vai te abandonar. A palavra do Senhor diz que ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Ele permanece fiel aos princípios dele. Então se por algum motivo, por alguma razão, porque se frustrou com alguém, ou com uma religião, ou com um pastor, ou com alguém, em nome de Jesus, volte para a cruz. Arrependa-se e o Senhor continua fiel para te perdoar. Fiel àquilo que ele falou, fiel ao sacrifício de Cristo na cruz, que é absoluto para as nossas vidas. Permaneça no Senhor. Busque todos os dias um encontro verdadeiro com Ele. E Ele se revelará a você. E Ele se revelará ao seu coração. O Senhor é o nosso pastor. E eu não quero mais nada. Por quê? Porque se eu tenho Ele, e se Ele está comigo, então eu tenho tudo. Que Deus abençoe. Que a paz do Espírito Santo possa invadir o teu coração e você seja cheio do amor e da glória de Deus nesse momento e tenha uma revelação sobrenatural do nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até mais.